Atos, capítulo 3. Vamos ler até onde Deus nos guiar, pelo Espírito Santo. Amém. A cura de um coxo, o discurso de Pedro no templo. E Pedro e João subiam juntos ao templo à hora da oração à nona. E era trazido um varão que desde o ventre de sua mãe era coxo, qual todos os dias punham à porta do templo, chamada Formosa, para pedir esmola aos que entravam. O qual, vendo a Pedro e João, que iam entrando no templo, pediu que lhe dessem uma esmola. E Pedro, com João fitando os olhos nele, disse: Olha para nós. Ele olhou para eles, esperando receber deles alguma coisa. E disse Pedro: Não tenho prata nem ouro, mas o que tenho, isso te dou. Em nome de Jesus Cristo, Nazareno, levanta-te e anda. E tomando pela mão direita, levantou, e logo seus pés e artelhos se firmaram. E saltando ele, pôs-se em pé, e andou, e entrou com eles no templo, andando e saltando e louvando a Deus. E todo o povo ouviu andar e louvar a Deus. E conheciam-no, pois era ele o que se assentava a pedir esmola à porta formosa do templo. E ficaram cheios de pasmo e assombro pelo que lhe acontecera. E apegando-se o coxo que fora curado, Pedro e João, e todo o povo correu atônito para junto deles, ao alpendre chamado de Salomão. E quando Pedro viu isto, disse ao povo: Varões israelitas, por que vos maravilhais disto? Ou por que olhais tanto para nós, como se por nossa própria virtude ou santidade fizéssemos andar este homem? O Deus de Abraão, de Isaque e de Jacó, o Deus de nossos pais, glorificou seu filho Jesus, a quem vós entregastes e perante a face de Pilatos negastes, tendo ele determinado que fosse solto. Mas vós negastes o santo e o justo, e pediste que se vos desse um homem homicida, e matasse o príncipe da vida, ao qual Deus ressuscitou dos mortos, do que nós somos testemunhas. E pela fé no seu nome, fez o seu nome fortalecer a este que vedes e conheceis, e a fé que é por ele, deu a este, na presença de todos vós, esta perfeita saúde. E agora, irmãos, eu sei que o fizeste por ignorância, como também os vossos príncipes, mas Deus assim cumpriu o que já dantes pela boca de todos os seus profetas havia anunciado, que o Cristo havia de padecer. Arrependei-vos, pois, e convertei-vos para que sejam apagados os vossos pecados, e venham assim os tempos do refrigério pela presença do Senhor. Envie ele a Jesus Cristo, que já dantes vos foi pregado, o qual convém que o céu contenha até os tempos da restauração de tudo, dos quais Deus falou pela boca de todos os seus santos profetas desde o princípio. Porque Moisés disse: O Senhor vosso Deus levantará dentre vós, irmãos, um profeta semelhante a mim. A ele ouvireis em tudo quanto vos disser. E acontecerá que toda alma que não escutar esse profeta será exterminada dentre o povo. E todos os profetas, desde Samuel, todos quantos depois falaram, também anunciaram estes dias. Vós sois os filhos dos profetas e do concerto que Deus fez com nossos pais, dizendo a Abraão: Na tua descendência serão benditas todas as famílias da terra. Ressuscitando Deus a seu Filho Jesus, primeiro o enviou a vós, para que nisso vos abençoasse, eu vos dissesse a cada um das vossas maldades. Desviasse a cada um das vossas maldades. Até aqui. Amém. Amém. Glória a Deus. Esse foi um momento pós-ressurreição de Jesus, alguns anos passados, e esses apóstolos, Pedro e João, e alguns apóstolos fizeram uma divulgação maior do Evangelho de Jesus, ou foram mais notórios aqui, né, irmãos? A gente vê que alguns ficaram bem escondidos, assim, não que deixaram de falar de Jesus, mas a Bíblia não relata. Talvez, Deus sabe por quê, né? A gente não tem nem como medir a importância de um ou de outro, né? Que os relatos foram maiores em relação a Pedro, a João, a Tiago,
E esses foram os principais. Porém, esse momento aqui, já bem após a vinda do Espírito Santo, e esses apóstolos, homens simples, né? Homens que estavam até um pouco antes amedrontados, com medo de serem perseguidos, serem mortos. E quando nós estamos fracos, quando você está no teu lado, na tua posição de mulher natural e homem natural, você sente muito os enfrentamentos da vida, né, irmãos? A gente sente muito as coisas da vida. É um baque, assim, constante. É quando nós estamos mais fracos, extremamente naturais, né, carnais. Carnais não significa a pessoa carnal, que a pessoa é um praticante de pecado, não. Está no homem carnal, sem muita força, né, sem força nenhuma de Deus. E quando nós enfrentamos os problemas da nossa vida, nós ficamos um pouco enfraquecidos. Qualquer situação nos abate, talvez ficamos chateados, às vezes não temos força, às vezes você está aqui não tem força para enfrentar, está sem força para enfrentar os problemas da tua vida que tem surgido, porque os problemas da nossa vida surgem constantemente, diariamente, não há como a gente fugir dos problemas. E você estando aqui ouvindo a palavra, é um lugar certo que você veio. Assim como um doente que está no momento de uma ficção, um acidente, ele corre para o hospital. E o hospital é o lugar onde ele vai encontrar um tratamento até a cura, a libertação, vai encontrar uma boa saúde, um médico esperando atendimento. E assim, para nós, nós quando estamos fracos, quando estamos cometendo pecados, né? Que às vezes as pessoas não gostam de falar nisso, mas os pecados eles vêm até na mente das pessoas. O melhor lugar que tem é estar diante de Deus, ouvindo a sua bendita e santa palavra, que ela nos fortalece, ela coloca alegria no nosso coração, visita a nossa alma. Então, às vezes, você pode estar aqui ouvindo esta palavra e cheio de problemas para serem resolvidos, situações onde você fala, não tenho condições. Então, o que relatou lá no passado a palavra de Deus, o que os apóstolos passaram, servem, foram relatados e colocados aqui na Sagrada Escritura. A gente começa a analisar, irmãos e irmãs, como pode, né? Hoje a gente tem uma Bíblia Sagrada aqui, bonita, escrita, a gente não consegue raciocinar, passar pela mente da gente quando estamos lendo, porque isso aqui eram pergaminhos, eram rolos de escritas que alguém um dia falou, vamos juntar e fazer tudo isso aqui em um livro só. Alguns talvez se perderam pelo tempo, se perderam pela tradução, mas o que esses apóstolos estavam passando naquele momento lá atrás era medo de enfrentar as mortes, de enfrentar as prisões, porque logo após Jesus ser crucificado, foi colocado no sepulcro e depois da ressurreição, e o Senhor puxou todos eles para Jerusalém. Então, a partir daquele momento que eles foram visitados, receberam a visitação fortemente do Espírito Santo, entrou neles uma grande coragem, uma grande força para enfrentar tudo. Um prazer de que se morrer pelo Evangelho é o mais importante, né? Quando Jesus fala também no momento da palavra de Deus, cada um carrega a sua cruz, aquele é o momento que ele fala para as pessoas, se você morrer a tua vida pelo Evangelho, você está carregando a tua cruz. A cruz, o que significava? A morte. Mas pelo Evangelho, você é um bem-aventurado. Então, irmãos, aqui esses apóstolos aqui, eles precisaram dessa força para enfrentar os problemas. Os problemas deles não são os mesmos de hoje. Talvez os nossos hoje são menores, né, quantidade menor, mas os problemas são parecidos. Às vezes são perseguições, são humilhações, né? Pessoas que não te valorizam, pessoas que te fizeram, te traíram, pessoas que te decepcionaram, pessoas que tratam com inveja, pessoas que muitas vezes desconfiam da tua pessoa. São inúmeros problemas. E eles precisaram, para enfrentar tudo o que eles iam pela frente, eles precisavam de uma grande visitação de Deus pelo Espírito Santo. E eles tiveram lá no dia de Pentecostes. Então, esse momento aqui já é pós-Pentecostes.
Então, aqui Pedro, né, e João foram juntos, subiam juntos ao templo, à hora da oração, a nona. Olha que bonito aqui, irmãos, eles estavam juntos, né? Significa que os dois se relacionavam bem, respeitavam ao outro. Pedro com um pouco mais de autoridade, talvez seria pela idade dele, né? Então impunha um pouco mais. E João com toda a sua humildade. As pessoas nessa vida é assim, as pessoas se completam. Às vezes tem pessoas que falam assim, ó, nós precisamos de uma pessoa igual a mim para me dar certo. Não. Você precisa dar certo com uma pessoa que é diferente de você também. Para dar certo. Às vezes pensa diferente, mas quando há um amor, há uma consideração, as coisas vão acontecendo, se encaixando. Então, Pedro e João era um homem mais calmo, mais tranquilo, e Pedro um homem mais expansivo, mais falador, agia um pouco mais por impulsão, mas estavam aqui juntos com um único objetivo: divulgar o Evangelho de Jesus. Que seja o teu único objetivo nesta vida, falar de Jesus Cristo. Quando você entrar numa Glória. igreja, antes de você pedir a palavra para teus problemas, para a tua vida, para a solução dos teus problemas, você fala: Senhor, eu estou aqui te agradecendo todos os dias pelo amor de Jesus Cristo, pela salvação da minha alma. Que Cristo seja tudo para você e você se diminua cada vez mais. E quando nós fazemos assim, irmãos, naturalmente é a exaltação de Deus. Então, nesse momento aqui, o João e Pedro já estavam muito cheios do Espírito Santo. E ali eles entraram naquela igreja, subindo a escada da igreja, era trazido ali um fato bastante conhecido, né? Um varão que desde o ventre da sua mãe era coxo. Todos os dias punham a porta do templo chamada Formosa. Aqui talvez uma maneira, irmãos, de sensibilizar as pessoas, né? A gente vê isso. Talvez uma maneira, até aproveitar, não vamos dizer, uma maneira de aproveitar aquela situação. Não por maldade, mas já que tem um moço ali, né? Situação daquela, não andava. Então, vamos levar ele lá. As pessoas ficam sensibilizadas e dão uma ajudinha. E ele pedindo dinheiro também. Não é como hoje, né, irmãos, que as pessoas podem ir até o governo, pessoa de baixa renda, ir até o governo e pedir um benefício. Não, é nada. Aquilo ali é largado, né? Se vira aí, você que cuida dos seus problemas. Se não quiser passar fome, vai trabalhar. Se não quiser passar fome, vai pedir dinheiro na rua, vai pedir comida. Traziam todo dia e colocavam a porta do templo chamada Formosa. A porta chamava Formosa, era um templo muito grande, com algumas portas, e essa porta que colocavam, uma das entradas, essa porta chamava Porta Formosa, que colocavam ali naquela porta, com certeza esse lugar que mais entravam as pessoas, para pedir esmola aos que entravam. Qual vendo Pedro e João que iam entrando no templo, pediu que lhe dessem uma esmola. Eles achando que Pedro e João, a única coisa que Pedro e João poderia dar a ele seria esmola, né? Ver dois homens subindo, por favor, né? Por favor, você tem mais molinha para me dar? E o que mais importante do que dinheiro Pedro podia dar para eles? O poder de Jesus Cristo. E eu e Pedro olhando para aquele moço, né? É tão linda essa passagem, irmãos, para a gente ver, muitas vezes, para nós não julgarmos as pessoas. Às vezes encontramos pessoas nessa vida que estão numa situação muito difícil. Às vezes está largado numa calçada. Deixa Deus se usar de você. Não faça pré-julgamento. Não chame ninguém de vagabundo, de aproveitador. Não. Deixa que o Espírito Santo trabalhe no teu coração e deixe-se usar da tua boca para muitas vezes dar uma palavrinha de conforto. E você falando às vezes alguma coisa tão boa, você vai ver escorrer lágrima daqueles olhos de alguém que está nas calçadas, jogados debaixo das pontes. E você vai ver Glória a Deus. que quanto mais você faz isso, mais a libertação de Deus toma conta de você. É assim, irmãos. Quando nós fechamos a mão para ajudar, já a nossa mão também está bloqueada para entrar dinheiro nela, as bênçãos. Dessa forma, abra o teu coração. Se tem o coração aberto para o amor, mais amor virá. Se a mão fechada, não vai chegar nada para você.
mas abra a tua mão. Daquilo que você tem um pouquinho, participe, ajude, mesmo que for um pãozinho de 90 centavos. E aqui vendo Pedro e João, que iam entrando no templo, pediu que ele desse uma esmola. Pedro e João, fitando os olhos, ele disse, olha para nós. Olhou para eles, esperando receber deles alguma coisa. Esse o costume dele seria pedir. E, naturalmente, as pessoas que ele encontrava ali ou o tratam mal, irmãos, porque a gente não consegue imaginar o que é ser uma pessoa sentada numa calçada pedindo esmola. E essas pessoas, elas recebem, são humilhadas constantemente. Pessoas que, sem coração, coração duro, e às vezes se julgam, dizendo até que é cristão, que ama a família, que respeita, que ama Deus, e xinga a pessoa de vagabundo, vai trabalhar, não dou nada para esses vagabundos, ainda falam assim, é desse jeito. Mas onde está o Cristo ali? O Senhor disse, eu estive nu, não me deste roupa de vestir. Eu tive fome, não me deste um prato de comer. Atrás de mim, não vos conheço. O que nós queremos, irmãos, ouvir no dia que o Senhor Jesus vier buscar a sua igreja? Eu quero ouvir assim ele falar, vinde benditos de meu Pai, possuir o reino que vos está preparado. Olha que coisa maravilhosa. Mas para alguns ele vai dizer, atrás de mim, não vos conheço. Muita gente vai se surpreender no último dia. E ele esperando, né, que Pedro ou João desse uma moedinha. Ele disse, Pedro, não tenho prata, não tenho ouro, mas o que tenho eu te dou. Olha a certeza. Pedro tinha a certeza que dentro dele tinha o Espírito Santo. Você tem certeza aí agora que dentro de você tem o Espírito Santo? Você consegue falar isso, irmã, irmão? Você consegue falar isso? Eu não tenho ouro, eu não tenho prata, mas o Espírito Santo está dentro de mim. Hoje também está se sentindo vazia. Não tem dinheiro, não tem Espírito Santo, não tem nada. Você consegue falar como Pedro e João? Moço, eu não tenho prata, não tenho ouro. Gostaria muito de te ajudar. Mas o que eu tenho aqui, vou te dar um pouquinho. Você quer? Olha que coisa maravilhosa. Em nome de Jesus Cristo, o Nazareno, levanta-te e anda. Irmãos, tudo em nome de Jesus. Será que Pedro poderia falar? Olha o que eu tenho aqui, eu te dou. Levanta aí. Diante da força que eu tenho em mim, diante do homem santo que eu sou, puro, diante do homem que tem 50, 60 anos, que entra dentro de uma igreja, dentro do homem que se julga santo, eu te falo, levanta e anda. Para onde vai um homem desse, irmãos? O Senhor vai dizer para ele assim, ó, para trás de mim vos não conheço. Mas Pedro, um homem que estava cheio do Espírito Santo, ele falou, olha aqui para mim, em nome de Jesus Cristo o Nazareno, levanta e anda. O que Pedro tinha dentro dele? O Espírito Santo. E o Espírito Santo se manifesta através de quem? De Jesus. Glória a Deus. Olha aqui. E tomando pela mão direita, o levantou, e logo seus pés e artelhos se firmaram. Milagre de Deus é na hora. Irmã, irmão, Deus não fala para você e Deus não faz milagre. A medicina, quando você procura medicina, o médico te opera. E você fala, graças eu dou a Deus, porque Deus abençoa a mão do médico. Mas o médico fala assim, olha, não ficou totalmente, nós vamos ter que fazer uma nova cirurgia. Eu não posso dizer que aquilo foi um milagre. Porque o médico trabalhou, Deus abençoou. Como Deus abençoa? Deus quer a vida do homem e da mulher, do ser humano abençoada. A misericórdia de Deus se estende a todas as pessoas. Mas eu não posso dizer, aconteceu um milagre, vou agradecer que aconteceu um milagre, mas Deus precisa terminar a obra. Mas olha, eu agradeço a Deus por esse milagre que Deus fez. Mas, irmãos, continuem orando por mim para Deus completar a obra. Não é milagre.
Isso não é milagre. Nós precisamos seguir o que diz a palavra de Deus, irmãos. Deus não precisa da migalha do homem. Deus não precisa que eu pegue migalhas no chão para falar que aquilo ali é um pão, que é Deus. Deus não precisa que eu glorifique com migalhas. Mas quando ele faz milagre, se faz. Mas aqui disse o Pedro que, ó, pegou. Em nome de Jesus Cristo, levanta e anda. Olha, tomou pela mão direita, levantou e logo, assim, logo ali, dizendo na hora, seus pés e artelhos se firmaram. Isso é milagre, é na hora. Eu não posso levantar diante da igreja e falar, Deus seja louvado, agradeço a Deus, irmãos, que Deus me abençoou, fiz uma cirurgia, e a Irmandade continua orando para Deus complementar, para completar a obra, porque está faltando ainda melhorar o outro joelho, passar ao outro joelho. Como que eu posso isso, irmãos? Eu estou diminuindo o nosso Deus. Deus é o Deus do milagre, e quando Ele faz milagre, Ele faz na hora. Ele não divide o teu milagre em pequenas partes, e Ele nem promete para você, para fazer para você daqui 30 dias, 60 dias, 6 meses, dentro de 6 meses eu vou fazer um grande milagre na tua vida. Quando o Senhor fala, é já. Pedro pegou na mão do homem e falou, levanta, os artelhos se firmaram na hora, não tem importância se nasceu assim, se ficou assim, se foi acidente, não importa, quando o Espírito Santo toma para a libertação, é na hora. Eu posso sim agradecer a Deus. Deus abençoou a cirurgia, Deus abençoou a mão do médico, irmãos. Deu tudo certo. Como pode naquele mesmo dia que você não conseguiu o êxito na cirurgia, pode ter sido uma pessoa aqui do lado, na mesma cirurgia, que é um ateu, e que foi bem sucedida a cirurgia dele. A dele deu certo, e a tua vai ter que consertar de novo mais uma vez. Foi Deus? Ou foi o homem, pela sua especialidade, pelo seu trabalho, que é a mão abençoada para que possa favorecer a humanidade? Porque aquele profissional que trabalha, Deus o abençoou para que ele possa favorecer a própria humanidade, que é criação de Deus. Entenda. Por isso que, irmãos, Deus não aceita jogarmos praga sobre alguém. Porque a pessoa que você está achando que você está jogando praga, ele também é filho de Deus. E Cristo também Glória morreu a para Deus. perdoar os pecados dele. Cristo também morreu na cruz para perdoar os pecados dele. Então Deus não aceita que joguemos praga. Vou jogar enfermidade. Senhor, manda enfermidade, manda câncer. Não vai mandar nunca. Esse não é o Deus que nós servimos. Então, irmãos, Pedro, já que eles se firmaram, e saltando ele, pôs-se em pé, saltou. Olha que coisa linda. Pôs-se em pé, andou. Já entrou com eles no templo, andando e saltando, louvando a Deus. Esse moço poderia, naquela mesma hora, falar para o Pedro e para João: moço, obrigado. O que é isso? Não. Eu vou embora, vou lá para minha casa dar notícia para minha família. Na mesma hora, ele sentiu que Cristo o libertou. E ele já na hora ele agradeceu, ele entrou com eles dentro do templo. São detalhes pequenos da palavra de Deus, mas que fazem a diferença, irmãos. Porque às vezes nós já vimos tantas pessoas agradecer por milagres e nunca voltaram para dentro de uma igreja, não se converteram, não se batizaram, e Deus fez um milagre. O Senhor faz. Nesta pandemia que nós vimos pessoas que às vezes não têm nenhuma religião, a pessoa foi entubado, foi dado como morto. De repente, a pessoa se manifesta depois e fala: olha, aconteceu uma coisa comigo, parece que eu saí fora do corpo. Voltei, daqui a pouco estava, em 2 dias, estava já no quarto, liberto. E a pessoa não serve a Deus nada. E o outro crente vai lá e morre, dedicado, serviu a Deus, 50, 60 anos frequentando uma igreja, e vai e morre. Conseguimos entender isso? Esse moço aqui, esse moço aqui acabou ali na hora do milagre. Só um momentinho. Acabou o milagre na hora. Deus fez o milagre na hora. Ele falou, já foi atrás do Pedro e João. Vou entrar, né? Quero agradecer a Deus. Olha isso, coisa maravilhosa. Saltando ele, pôs-se em pé, andou, entrou com eles no templo, andando e saltando e louvando a Deus. E todo o povo viu andar e louvar a Deus. Todos conheciam, porque ele ficava ali, sempre ficou ali pedindo esmola. Ficaram cheios de pasmo e assombro pelo que aconteceu.
Com certeza algumas pessoas estavam em volta, viram, e o moço deve ter entrado já, né, gritando, fui liberto, que coisa linda. Irmã, começa a gritar aí a Deus, pode dizer, né? Começa a falar o que Deus já fez para você de bom na tua vida. Uma obra vai gerar outra obra. Levanta a tua cabeça, dá um pulo de alegria, salta, vai servir a Deus. Não deixa essa tristeza, essa angústia, essa depressão, o que está acontecendo na tua vida te sufocar. Quanto mais você se entrega, mais se entrega. Daqui a pouco você vai ver, você vai pro sofá, do sofá para a cama, daqui a pouco, cadê aquela pessoa que todo mundo conhecia, que tinha um sorriso no rosto? Não tem mais. Mas o que aconteceu? Está em depressão profunda, não consegue mais se libertar. Ela foi consumida pela depressão, ela foi consumida pelo choro, pela angústia. Mas hoje, por esta palavra, não é que Pedro, não é João, é o Espírito Santo por esta palavra anunciando para você. O Senhor Jesus te liberta, o Senhor Jesus te Glória ama, a Deus. o Senhor Jesus te salva, o Senhor Jesus quer o bem da tua vida, da tua alma. Levanta a tua Glória cabeça, a Jesus. liberte-se dessa tristeza, dessa angústia. Dá um pulo, vai como esse moço, vai para dentro da igreja. Quer dizer, vai para dentro da igreja, vai servir a Deus, vai falar do Evangelho de Jesus. Irmãos, eu fui viajar em janeiro e voltei agora em julho para o mesmo lugar. 7 horas da manhã, eu fui pagar a conta em julho. Eu falei de Jesus, entramos no assunto para duas moças que estavam na recepção. Deus tomou um caminho. As moças soltaram lágrimas dos olhos e a moça agradeceu por aquelas palavras que saíram ali. Um assunto de alma. Depois de 7 meses eu voltei. Aquela moça lembrou na hora. Na hora. Eu lembrei daquele dia. Ela falou assim: eu lembro daquele dia que você falou algumas coisas de Jesus para nós. Para mim e para minha colega. Ah, ela gostaria de estar aqui. Ela está de folga hoje. Mas o que que marcou? Foi feita alguma promessa para ela? De que a vida dela ia melhorar, de que a vida dela vou te dar vitória, vou prometer isso, é isso que eu estou vendo isso na tua vida, é isso que eu estou vendo libertação. Não. Quem liberta, quem entra na alma e dá força para vencer na vida, para lutar, para conquistar, para que as coisas aconteçam, é o Jesus que nós cremos que morreu na cruz para salvar as nossas almas. Ele te deixou o Espírito Santo para conduzir a tua vida. Você está com um problema para resolver amanhã? O Espírito Santo vai à frente para te ajudar. E o povo viu, estavam assombrados, irmãos. Foi pegando-se o coxo que fora curado a Pedro e João, se apegou a eles, né? Quem que não se apega a uma coisa dessa, né? E todo o povo correu atônito para junto deles, ao alpendre chamado Salomão, todo mundo correu lá para ouvir de perto essa maravilha tão linda. O que aconteceu? Olha, aconteceu que eu estava lá, vocês me conheciam. Esse homem chegou aqui, esse homem aqui, ó, ele disse que ele andou com Jesus, aquele que morreu na cruz, ele andou com ele, e ele falou para mim que em nome daquele Jesus que morreu na cruz, para me levantar, eu dei um pulo e saí, estou liberto agora, vocês me conheciam. E aí abriu a porta para Pedro pregar. Glória ao nome do Senhor. Coisa mais linda. E Pedro viu isso, disse ao povo: varões israelitas, vão maravilhar disso. Vocês estão maravilhando disso aqui? Pedro falou: estão vendo isso aqui? Quem fez isso aqui foi aquele Jesus que vocês preferiram escolher, um homem criminoso, Barrabás. Vocês preferiram soltar Barrabás, mesmo, né? É que ele diz aqui, ó, mesmo o príncipe querendo soltar, vocês quiseram prendê-lo, ele era um inocente. E vocês preferiram colocar solto o Barrabás. Aqui não fala do nome Barrabás, né? Diante de Pilatos, Pilatos queria soltar Jesus. Eles preferiram escolher. Isso vocês fizeram foi pela arrogância, pela prepotência, que vocês achavam que vocês eram certos. Eu tenho a lei ao meu favor, eu tenho a profecia, os profetas que eu sigo, eu sou enrijecido no meu conhecimento, eu sou todo certinho, eu sigo a lei, esse Cristo, não aceitamos este homem entre nós. Mas esse Cristo veio para cumprir
Se vocês conhecessem um pouquinho, esse Cristo veio para cumprir tudo que estava escrito na lei, e tudo para cumprir o que estava escrito nas profecias, que todos os profetas, aqui ele vai citando, né, irmãos? Todos os profetas falaram, profetizaram a respeito deste Jesus, mas vocês preferiram crucificá-lo. Mas eu digo para vocês, agora eu vos prego, arrependei-vos de que vocês fizeram. Ainda há chance, há oportunidade. Aceita Jesus como o vosso Salvador. A porta se abriu para Pedro pregar ali, irmãos. Né? Então, arrependei-vos. Aqui, ó. Mas Deus assim cumpriu o que já dantes pela boca de todos os seus profetas havia anunciado, que o Cristo havia de padecer. Tudo que ele passou, por mais que vocês preferiram, né, soltar Barrabás e prender Jesus, mas estava escrito. Mas para provar que vocês não tinham coração também. Vocês se agarraram na lei, se agarraram nos profetas, mas esqueceram de interpretar a lei, interpretar os profetas. Glória a Deus. Porque, irmãos, não tinha como. Ali era um velho, por isso diz no Velho Testamento, no Novo Testamento. Estava terminando. Os profetas vinham falando, virá o Messias. Esse sim. E Moisés mesmo disse, virá um como eu, como a mim, que vos pregará o arrependimento. O qual dentre convém que o céu contenha até os tempos da restauração de tudo, dos quais Deus falou pela boca de todos os seus santos profetas desde o princípio. Porque Moisés disse, o Senhor, vosso Deus, levantará dentre vós, dentre vossos irmãos, um profeta semelhante a mim. A ele ouvireis em tudo quanto vos disser. E acontecerá que toda alma que não escutar esse profeta será exterminada dentre o povo. Aqui, irmãos, não significa que vai ser exterminada agora. Aquele que não crer em Jesus como seu Salvador, receberá. Aquele que tem o pecado, qual que é o preço do pecado? Não é a morte? Aquele que não crê Jesus como seu Salvador, aquele que perdoou os pecados, estará sobre si o pecado que carregamos de Adão e Eva. Vem dentro de nós. Nascemos pecadores. Aquele que recebe Cristo como Salvador, que aceita Cristo como Salvador, ele é perdoado desse pecado. Mas quem não aceita Jesus como Salvador será exterminado com a morte eterna, porque o preço do pecado é a morte. Irmãos, quando se fala que o preço do pecado é a morte, não é a pessoa que pecou. Ah, pecou, adulterou, o preço dele é a morte? Não. O preço do pecado é a morte. O pecado que foi cometido por Adão e Eva, da desobediência que nós carregamos dentro de nós. A criança, quando nasce, ele já carrega esse gene do pecado de Adão e Eva. Mas a misericórdia de Deus o protege pela sua inocência, mas ele carrega sobre si, e quando ele abre o entendimento, ele se converte a Jesus como seu Salvador, ele é perdoado desse pecado e não o levará à morte. Então aqui, porque Moisés, e acontecer que toda alma que não escutar esse profeta será exterminada dentre o povo. E todos os profetas desde Samuel, todos quantos depois falaram, também anunciaram esses dias. Vós sois os filhos dos profetas e do concerto que Deus fez com nossos pais, dizendo a Abraão, na tua descendência serão benditas todas as famílias da terra. E a palavra de Deus sendo pregada para todo mundo. Não há como, irmãos, nós estamos aqui, né? Está sendo pregada. A todo dia se vê canais, pessoas falando de Jesus, é pregado o evangelho de Jesus a todas as nações, a todos os povos. Aquele que crê em Jesus como seu Salvador será perdoado daquele pecado e o Senhor te dará o direito de você entrar na glória dele, lá no reino de Deus. Ressuscitando Deus a seu Filho Jesus, primeiro enviou a vós para que nisso vos abençoe e vos desviasse a cada um das vossas maldades. E aqui, irmãos, finalizando, né? Porque, na verdade, o que Pedro estava pregando ali
Não era para os gentios. Gentios somos nós. Pedro estava pregando para os irmãos ali em Jerusalém. Então eram os hebreus, né? Que hoje são chamados de judeus. Era o povo de Deus, os israelitas, né? Pedro estava pregando para eles. Vocês, tá vendo isso aqui? Vocês estão encantados, né? Foram tudo lá no alpendre de Salomão. Pedro estava lá com João. Juntou todo mundo em volta daquele moço, né? Imagina, o moço gritava de alegria, dava glórias a Deus. Vocês estão vendo isso? Vocês estão encantados, vocês estão pasmos aqui, assustados com esse milagre aqui. Esse milagre aqui que eu fiz, isso aqui não representa nada. Esse Jesus que agora vocês estão encantados aqui, que foi levantado em nome de Jesus, esse Jesus aqui tirou um morto da sepultura depois de 4 dias. Esse mesmo Jesus aqui chegou na beira de um caixão do menino e falou: levanta. O menino levantou. Chegou para um cego e falou: o que você quer? Eu quero enxergar, enxerga. Para o outro cego: o que você quer? Eu quero ter a vista. Fez um lodo, passou nos olhos dele e libertou. Uma mulher que estava morrendo, tinha gastado imensidão de dinheiro, tocou na orla do vestido dele, só isso foi suficiente para ela receber milagre. Vocês estão encantados com isso aqui que eu fiz agora em nome dele? Isso aqui não é nada. E esse homem que vocês estão encantados que no nome dele fizemos esse grande milagre, vocês o crucificaram, vocês tiveram a oportunidade de tê-lo como Salvador, de aceitar ele. Mas vocês o crucificaram, mas foi um teste, porque Deus já sabia que vocês fariam isso pela ruindade, pela maldade que está no vosso coração. E ainda essa maldade continua, irmãos, irmãs. A maldade continua no coração dos homens. Mas nós temos que nos apegar. Irmã, se você está sofrendo esse momento com maldade de alguém, se apegue em Jesus. Só Ele é o teu libertador. O que importa? Podem fazer o que quiser. O importante é que dentro do teu coração tenha o Espírito Santo, trazendo todo Glória dia a em Deus. lembrança. E o Espírito Santo, quando nós temos dentro de nós, ele nos traz lembrança diária da morte de Cristo. Diária. É a salvação que nos importa todos os dias, colocando nós no lugar que nós somos nada. Nós não somos nada. Ninguém aqui se acha alguma coisa. Nós recebemos um favor de Deus. Nós não temos merecimento algum. Nós temos que agradecer todo dia a Deus pela sua misericórdia em ter mandado o seu filho para perdoar os nossos pecados. Então eles estavam ali e Pedro pregava para eles, pregando para eles, colocando eles no lugar. Vocês ouviram, estava lá escrito na lei, vocês ouviram os profetas foram falando do Messias, mas vocês ficaram cegos para isso. E agora vocês estão encantados com esse milagre? Então, vai a palavra para vocês. Se vocês não crerem nesse verdadeiro profeta Jesus, vocês irão exterminados no último dia lá, juntamente com Satanás. Mas agradecemos a Deus, irmãos, todos os dias, porque o evangelho chegou na tua casa. E hoje o Senhor está tocando no teu coração, te apertando aí, falando para você: creia, creia. Assim como o Senhor fez aqui, Deus faz milagre no meio do seu povo. Mas não acha que as coisiquinhas pequenininhas, irmão, que às vezes o médico foi lá e deu um remédio para você, você fala: Deus fez um milagre, me libertou da garganta, estava doendo a garganta e eu tomei um remédio e Deus me libertou. Não é, irmãos, é o remédio que fez. Nós não podemos fazer Deus, diminuir Deus. Ou você toma ou não toma. Você toma e fala que é um milagre, Deus abençoa a medicina para desenvolver medicação para você usar. Clama ao teu Deus para libertar tua alma aí agora dessa tristeza, essa angústia, e que você saia hoje, desliga, hora de desligar o seu celular aí, você fala: Senhor, eu quero aquela força que tu deste para Pedro, para João, que eles saíram pregando sem medo da morte. E se tu puderes, Senhor, também faça na minha vida como tu fizeste com aquele mocinho coxo. Deus faz milagre, fez e fará milagre no meio do seu povo. Mas o milagre não pode ser prioridade na tua vida. Que a prioridade seja a salvação da tua alma. E as demais coisas o Senhor vai acrescentando todos os dias. Receba esta palavra. Olha aqui a trajetória. 2 homens que estavam lá desanimados, o Espírito Santo os visitou, encheu eles, saíram pregando.
falando de Cristo. Levanta, chega numa igreja, sobe a escada, liberta o coxo. O homem sai propagando. Não precisa nem Pedro e João falar. O moço já saiu pulando. Fica em paz. Não você precisa falar da tua vida. Você não precisa falar o que Deus está fazendo com você. As pessoas que te humilharam, as pessoas que fizeram você sofrer, vão enxergar o que Deus vai fazer na tua vida. Deus seja louvado. Amém. Amém. Agradecemos a Deus e oração em nome do Senhor Jesus. Amém. Amém. Glória a Glória ao Senhor. Graças te damos.